mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, que, assim como todos os clubes do futebol brasileiro, não tem partida para disputar essa semana, a não ser Botafogo e Atlético Paranaense no final de semana, um jogo atrasado. Mas é data FIFA e o Flamengo só volta a campo no dia 1º de abril contra o Bragantino. Até lá, como será a programação do Flamengo de treino? Folgas? Treinamento? A gente vai contar para vocês. E, rapaz, o Zico abriu a boca sobre o Neymar, hein? Quero ver agora alguém criticar o Zico. Quero ver o Neymar fazer videozinho criticando o Zico. Quero ver. Ó, sorteio da Copa do Brasil. O Flamengo já sabe quem vai enfrentar na 5ª fase da competição. E tem também Alexandro. Você já sabe, o jogador sofreu uma lesão muscular no jogo de ontem, domingo, contra o Corinthians, cortado da seleção brasileira. Vai ficar quanto tempo fora? Foi grave? Foi leve? E eu vou trazer para vocês aqui o histórico de lesões do Alexandro desde quando ele chegou ao Flamengo. O histórico é longo, é assim, chama atenção. Inclusive, esse é um dos motivos de muita gente pedir a não renovação de Alexandro, e a gente vai trazer também o que pensa o Flamengo sobre essa renovação de contrato. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande cresce cada vez mais. Conto com a sua ajuda, qualquer ajudinha será super bem-vinda. Pode hypar o vídeo também, porque isso ajuda demais. Vamos lá, galera. Programação do Flamengo para essa semana de data FIFA. Treino, jogo, enfim, jogo-treino. Antes, Arrascaeta, De La Cruz e Varela foram convocados para a seleção uruguaia, tá? Os 3 jogadores do Flamengo foram chamados para a seleção celeste. O Vinha também foi chamado, estou vendo aqui. O Vinha ainda pertence ao Flamengo, está emprestado ao River Plate, não está sendo muito utilizado. Talvez o tempo esteja mostrando que, de fato, a avaliação do Felipe Luiz, da comissão técnica do Felipe Luiz e da diretoria em não utilizar tanto o Vinha e negociar o Vinha, ficar com o Ayrton Lucas, tenha sido certo por conta da parte física, tá? Mas vamos lá, galera. Programação do Flamengo para essa semana. Folga hoje, segunda-feira, folga terça-feira, o elenco se reapresenta à tarde, treino previsto para 4 horas da tarde, quinta, treino 10 horas da manhã, sexta, 10 horas da manhã, e domingo, 10 horas da manhã, ou seja, no sábado eles vão folgar também, porque não está aqui na agenda, pelo menos divulgado pelo Flamengo. Então, quarta treino, quinta treino, sexta treino, sábado folga, domingo treino. Então, essa é a programação para essa semana. Galera, o Zico falando sobre o Neymar. O Zico está participando de um evento aqui no Rio de Janeiro e ele foi questionado sobre o Neymar e falou: enquanto ele não entender que esse talento ele tinha que dedicar mais ao profissional e não a outras coisas, para que estivesse sempre bem fisicamente. Hoje em dia, se o Neymar não tiver liberdade dentro de campo, ele não vai tocar na bola. E é isso, gente. Estamos a 80 dias da Copa do Mundo. Gente, falar do Neymar na Copa do Mundo é um devaneio. E por que eu sempre estou falando isso aqui? Porque eu, de verdade, eu não consigo entender quem pede o Neymar na Copa do Mundo. O Neymar não consegue resolver no Brasil. Como que ele vai resolver contra os melhores jogadores do mundo, gente? Um jogo de altíssimo nível. Uma Copa do Mundo que será diferente. Uma partida a mais. Vai ter a questão da logística, ficar se locomovendo para lá e para cá. São 3 países. Então, não dá para pensar no Neymar. Inclusive, o Zico, novamente, certeiro. Eu dificilmente discordo do Zico. Não me lembro de ter discordado do Zico. E, novamente, estou eu concordando com o Rei Galinho. Galera, Matheus Cunha, lembra dele? Goleiro do Flamengo, que já foi do Flamengo, hoje é titular lá no Cruzeiro. Ele, rapaz, mandou a letrinha pro Leonardo Jardim. Com todo respeito, vou ser sincero, a gente tem que esquecer o Leonardo Jardim. O Jardim passou, a gente tem que limpar essa página. Foi um ano muito bom para o Cruzeiro, mas com todo respeito, não ganhou nada. Isso fala muito mais do Cruzeiro do que do Leonardo Jardim, né, Matheus Cunha? Inclusive, ele chegou ao Flamengo ganhando título, já na sua estreia, campeão carioca. Mas ele só comandou um jogo. Matheus Cunha, você já comemorou tantos títulos com a camisa do Flamengo, sem ao menos entrar em campo? Então, ele pode sim comemorar esse título, disputando apenas um jogo na beira do gramado. Por falar nisso, Matheus Cunha,
você não só comemorou o título de um Flamengo sem entrar em campo, lembra os tempos de Vene Casagrande na escola, que tirava 10 no trabalho sem ao menos ter participado no trabalho, mas você atrapalhou a vida do Flamengo em 2023, quando, para mim, pelo menos na minha concepção, foi o principal culpado na eliminação da Libertadores, na ocasião para o Olímpia, ao tomar aqueles gols patéticos, porque é assim que eu classifico aqueles gols sofridos por você. Então, Matheus Cunha, se preocupa mais em evoluir seu futebol, que eu repito, longe de merecer a titularidade em um time que pensa em disputar títulos como é o Cruzeiro atualmente. Já falei para alguns colegas que torcem para o Cruzeiro, vou repetir. Enquanto o Matheus Cunha for titular no gol do Cruzeiro, o Cruzeiro não vai ganhar nada, porque ele é um goleiro muito abaixo para o nível de Série A, ainda mais para ser titular. Por falar em Série A, o Flamengo terá um confronto na quinta fase da Copa do Brasil com o clube da Série A, é o Vitória. Inclusive, muita gente vai falar assim, fácil? Calma, gente. A parada para o Flamengo não é tão simples assim, embora Flamengo e Vitória, eles terão 2 jogos, né? Eu acho que aí facilita a vida para o Flamengo, mas o Vitória, sob o comando do Jair Ventura, faz um trabalho, digamos assim, de respeito. Dificilmente toma gols, inclusive é o clube da Série A que menos, que está a mais partidas sem tomar gol, 9. Então, assim, tem que respeitar o Vitória. Confronto difícil. O Palmeiras pegou uma mata aí também, o Vasco pegou o Juventude, enfim. A gente vai falando sobre a Copa do Brasil, os confrontos vão ser só lá em abril, então tem muito tempo para falar sobre isso. Agora a gente vai falar do Alexandro, que infelizmente sofreu mais uma lesão muscular, tá? Com a camisa do Flamengo. É um jogador de altíssimo nível, jogador de Copa do Mundo, para mim, bem fisicamente, vai ser o titular na lateral esquerda da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, mas a dúvida é, ele vai estar bem fisicamente? Porque é um jogador que, de fato, se machuca muito. O histórico dele é esse. Inclusive, na última Copa do Mundo, ele sofreu com lesão. Ele não conseguiu performar bem por conta de lesão. E desde quando ele chegou ao Flamengo em 2024, ele sofreu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a 8ª lesão muscular, tá? Lesão muscular. Vou recordar para vocês. Em outubro de 2024, lesão na coxa, ficou 14 dias fora. Outubro de 2024, problemas musculares, 13 dias fora. Novembro de 2024, lesão na panturrilha, 6 dias fora. Fevereiro de 2025, lesão na coxa, 27 dias fora. Abril de 2025, lesão na coxa, 17 dias fora. Julho de 2025, lesão na coxa, 18 dias fora. Agosto de 2025, lesão na panturrilha, 26 dias fora. E agora, em março de 2026, lesão na coxa, vai ficar aí pelo menos 2 semanas longe dos gramados. Eu lamento, repito, para mim é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, pelo menos é a minha visão, joga muito. Gente, ver o Alexandro jogar é assim, é gostoso, é prazeroso. Você vê que ele não chama atenção, sempre posturado, ajuda na parte defensiva, ajuda na parte ofensiva, altíssimo nível. Mas, fisicamente falando, ele tem esses problemas. Esses problemas, inclusive, fazem com que a diretoria não tenha tanta pressa para tentar resolver a questão da renovação de contrato do Alexandro. Ele tem contrato até dezembro. O próprio representante do atleta espera pós-Copa do Mundo para ver o que o Alexandro vai desejar para a vida dele. Há quem diga nos bastidores que o Alexandro quer jogar em um futebol que tenha um calendário mais, digamos, tranquilo, porque de fato o futebol brasileiro te exige demais, tanto é que aí o Alexandre ele acaba pagando com juros por conta da idade avançada. E o Flamengo não tem pressa para resolver isso, tem um jogador até dezembro, eu vou ser muito sincero, não renovaria, tá? Sou apaixonado pelo futebol do Alexandre, mas eu acho que até dezembro tá ok, mas o Flamengo tem que contratar um jogador para ser titular, porque o Ayrton Lucas não me convence. Já cansei de tentar defender o Ayrton Lucas, mas não me convence. Inclusive, ele está sempre na cena do crime. No jogo contra o Corinthians, ele correu um sério risco de pôr tudo a perder, porque se o árbitro fosse rigoroso, tal como foi rigoroso na expulsão do Everton Araújo, poderia ter dado pênalti para o Corinthians no lance do Ayrton Lucas com o André. Então, assim, eu contrataria um lateral esquerdo e não renovaria com o Alexandre. Pelo menos é a minha visão, não sou dono da verdade, é apenas o que eu penso. Porém, quero saber o que você pensa, concorda comigo, discorda, pode comentar à vontade, tamo junto e fui!